Graça e paz. Vim aqui compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu quero falar sobre solidão e seus efeitos. Em Provérbios 18:1, na versão revista e atualizada, a palavra de Deus diz: o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na versão NVT diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Como assim se preocupa só consigo? Quando uma pessoa ela passa muito tempo solitária, né? Não tem muitas pessoas ao seu redor, pessoas, mães solo, mulheres, né? Enfrentando seus desafios aí sozinha. Ela começa a olhar os seus problemas, ela começa a olhar, dar uma conotação para os problemas muito maior do que na verdade eles são, né? Aí tudo se torna muito grande e começa a ter uma mania de perseguição. Sabe, aquela pessoa tá tão sozinha, quando ela sai na rua, ela tem aquela sensação que tem alguém seguindo, ou que tem alguém olhando, ou que alguém tá falando no telefone, meio olhando, sabe? Ela começa a ter mania de perseguição. Começa a ter aquele sentimento, ai, ninguém liga pra mim, ai, ninguém me ama, né? Aquela coisa, tal. Esse sentimento, eles vão sendo cultivados dentro de uma situação de solidão e que pode levar até uma demência. Olha como é sério. E a solidão, ela também, queridos, ela mexe na nossa amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral, né, a amígdala, qual que é a função dessa amígdala? A função dela é processar, regular nossas memórias, nossas emoções, estruturação e armazenamento de recordações e entre outras coisas. Quando eu estou nesse processo, nesse sentimento de paranoia, de perseguição, de ansiedade, de depressão, essa amígdala, ela fica em alerta máximo o tempo todo. E aí começa a mexer, a gente começa a ter uma paranoia, perda de memória. A função cognitiva começa a ficar meio comprometida, pessimismo, hostilidade. Gente, olha quanta coisa. Não confia em ninguém. Sabe aquela pessoa? Não confia em ninguém. Todo mundo tem né? Ela começa a ter várias coisas. Inclusive, é necessário algumas vezes uma intervenção médica, porque a pessoa não consegue mais sair desse lugar. Quando nós olhamos para Jesus ele andou com 12, ele nunca esteve sozinho. Ele escolheu a solitude. Tinha alguns momentos Jesus saía para estar só com o Pai. Então existe aí uma diferença entre solidão e solitude. Jesus experimentou sim a solidão na cruz. Na cruz ele experimentou a solidão. Por isso ele nos dá a força e a capacidade de vencer essa solidão. Mas aí, tá, qual que é a solução então para solidão? A solução, querida, não é só ter uma vida social. Então a gente pensa assim, nossa, então eu vou deixar de ser solitária, vou pro shopping, vou pra igreja, vou fazer amigos. Quantas vezes pessoas com uma igreja lotada se sentem sozinhas? Eu atendo muitas mulheres. Quantas mulheres dentro de um casamento com um sentimento terrível de solidão? Então a solução não é um relacionamento, porque às vezes a gente tá só, a gente fala, não, acho que é eu casando, eu namorando, vai mudar. Não, não muda. Então qual que é a solução? É eu e você aprender a conectar com aquilo que traz emoções positivas e significado de vida. Muitas vezes a gente foca tanto no negativo que para a gente olhar para o positivo é necessário um aprendizado, uma metanoia, uma mudança de chave, para eu entender que Jesus veio para me dar vida e vida em abundância, independente se eu tenho um companheiro, se eu não tenho, independente se os meus pais, meus filhos, alguém estão perto de mim ou não. Ele veio para nos trazer vida em abundância. Jeremias 3:21, Lamentações 3:21 vai dizer o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga para você aquilo que te dá esperança, tira o foco do negativo. Quando Davi olhou para o gigante, para Golias, ele não viu um gigante, ele viu um incircunciso.
Muitas vezes nós precisamos olhar para algumas circunstâncias da nossa vida, enxergar como Davi, um incircunciso. O gigante sou eu e você quando estamos firmados na promessa e na palavra do Senhor. Porque o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, ele vem em nosso favor. Quando Davi olha para o gigante e fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele vai já tendo a certeza da vitória. Mulher, homem, que às vezes está tão sozinho, saia, sabe? Olhe a partir da palavra, não a partir do que você está sentindo e não a partir do que você está vendo. Por que tudo isso acontece na solidão? Porque a gente começa a olhar para nós, a olhar para o nosso sentimento. Nós não podemos olhar, sabe, aquilo que eu estou sentindo, eu preciso olhar a partir do que a palavra de Deus diz. Quando Davi olha para a alma dele, ele dá um comando para a alma dele. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Dê comando para sua amígdala cerebral, falar, aquieta. Ela não vai ficar em alerta, ela não vai trazer ansiedade, ela não vai trazer depressão. Dê um comando às suas emoções, alinhe com a palavra de Deus. E Deus, eu tenho certeza que vai entrar, né, em seu favor. Amém? E quero te convidar, dia 18 de maio, às 16 horas, nós vamos ter um workshop sobre os desafios da mulher solo, aqui em Campos do Jordão, no Hotel Estoril. Maiores informações, só me chamar no particular. Ok? Deus abençoe.